Bom dia, meus irmãos. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o professor Rodolfo. Hoje é o nosso quinto dia de exposição no livro de Gênesis, onde leremos e também estaremos expondo os capítulos de número 12 a 14. E eu quero te convidar a orar comigo em nome do Senhor Jesus. Ó Deus Altíssimo e poderoso, o Senhor é possuidor do céu e da terra e de todas as coisas que neles há. Ó Senhor, nós te louvamos pela tua muita sabedoria, por tua grande misericórdia, pelo teu amor que não tem fim, ó Pai. E o Senhor resolveu, por tua vontade, estabelecer um plano de salvação para apresentar ao mundo o teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, cujo nome é sobre todo nome. E aquele que crê no nome do teu Filho passou da morte para a vida. E nós te agradecemos porque o Senhor realizou essa bênção através da tua graça de nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do teu amor. O Senhor traçou esse plano desde a fundação do mundo. O teu filho foi morto desde a fundação do mundo. Desde então, o Senhor vem sustentando a história, abençoando homens pelos quais o Senhor chamou, o Senhor abençoou e o Senhor sustentou para que se mantesse firme, para que se mantivesse firme a promessa do descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Com tua muita sabedoria e com teu muito poder, o Senhor sustentou essa linha sucessória, essa linha de geração em geração, para que se manifestasse o teu filho. Desceu do céu, nasceu para morrer, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Assim também o Senhor nos ressuscitará no último dia. Por isso nós te louvamos, pedimos a tua ajuda, o teu auxílio para entendermos a tua palavra, conhecermos a ti, praticarmos a tua palavra e nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus, o teu Filho. Obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 12. Abrão estava habitando em Harã, quando Deus fala com ele para que saia da sua casa, se ausentando da sua família, para que o Senhor o levasse e o mostrasse uma terra que o Senhor o mostraria. E o Senhor faz uma promessa a Abrão. Ele diz que faria de Abrão uma grande nação, lembrando que Sarai, sua esposa, era estéril. Deus promete abençoar Abrão, engrandecer o nome de Abrão, de tal maneira que ele recebesse a bênção de Deus com abundância, que Abrão será também uma bênção. Ser abençoado é receber o favor, a graça e a proteção especial de Deus. Ser uma bênção é receber tanto ao ponto de compartilhar, é transbordar da bênção de Deus, de forma que as pessoas que estavam ao seu redor também recebiam a bênção através dele. Deus ainda promete abençoar aqueles que abençoarem a Abrão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. O Senhor promete que em Abrão serão benditas todas as famílias da terra. Essa bênção que Deus o prometeu deve ser estendida ou será estendida a todas as famílias da terra, todas as nações do mundo, e deve ser entendida, compreendida como continuidade do plano de Deus em prover a salvação para a humanidade,
condenada e morta espiritualmente pelo pecado no jardim do Éden, através do descendente da mulher, prometido após a queda. O mundo inteiro seria abençoado por um Salvador que viria por meio da promessa de Abrão. Embora a nação de Israel fosse nomeada para ser uma bênção para o mundo, por causa do seu constante fracasso em fazer isso, a promessa seria cumprida por meio de Cristo Jesus. Abraão responde com fé e obedece a Deus. Ele tinha 75 anos e ele sai de Harã com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, levando seus bens e seus servos que havia adquirido. Abrão chega a Canaã, no lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus habitavam essa terra. O Senhor aparece a Abrão e promete dar essa terra para sua descendência. Veja como Deus vai levando adiante a promessa da redenção humana, através de uma linha genealógica que o Senhor mesmo vai escolhendo. Abrão edificou um altar ao Senhor e partiu dali, armando sua tenda entre Betel e Ai, e edifica outro altar ao Senhor. E ali ele invoca o nome do Senhor. É importante nós notarmos que por onde Abrão passava, ele adorava a Deus, prestava culto ao Senhor e ele edificava altares ao Senhor. Em toda a história da salvação, o modelo de adoração aceita por Yahvé sempre foi revelada por ele mesmo, o único Deus, vivo e verdadeiro, o único de receber, o único digno de receber honra, glória, louvor e adoração. Ele ensina, através de divina revelação, o modo de adoração aceitável. E sempre esse modelo é diferente dos modelos profanos utilizados pelos povos pagãos, que estão sempre ao redor do povo de Deus. Abrão sai da região de Betel e segue ao sentido do sul, onde havia fome na época. Então Abrão desce até o Egito, onde teme ser morto, se caso assumisse ser marido de Sarai, por causa da sua beleza, e pede a ela para mentir, para contar a meia-verdade de que era irmã de Abrão. Um momento de fraqueza na vida dele, onde o medo e a situação aparentemente sem saída deu lugar ao temor humano, ao invés de confiar em Deus. O que Abrão temia lhe sobreveio. Sarai é levada à casa de Faraó, que deu bens a Abrão por amor de Sarai, mas o Senhor feriu a Faraó com pragas por causa de Sarai. Faraó chama Abrão e pede explicação de sua mentira e manda-os embora do Egito. A graça de Deus se manifesta mais uma vez. Abrão não foi morto, pois o próprio Deus interviu para salvar a sua vida e para salvar também o seu matrimônio. O Senhor interviu para poder sustentar em pé a linha sucessória de onde virá o Redentor que vive. Abrão ainda pode levar todos os seus bens, ainda pôde levar todos os seus bens, animais e servos, tamanha foi a misericórdia de Deus para com ele. No capítulo 13, Abrão tinha ficado muito rico em gado e sobe ao sul com Sarai e Ló. E do sul eles voltam a Betel, onde estiveram no início da jornada, e onde Abrão tinha edificado o altar. E ali, mais uma vez, ele adora ao Senhor. A terra não tinha capacidade para habitarem Ló e Abrão no mesmo lugar, de tantos bens que os dois tinham. Os pastores de Ló e os pastores de Abrão se desentenderam. Abrão sugere para que eles se separem, para evitar os desentendimentos, e deixa Ló escolher para onde ele deseja ir. Ló vê as campinas verdejantes, bem regadas do Jordão, e escolhe para si essa terra, partindo para lá, sentido oriente, e armou as suas tendas até Gomorra, onde os homens eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Abrão, porém, ficou em Canaã, onde o Senhor fala com ele novamente e manda ele olhar ao norte, ao sul, ao oriente, ao ocidente, e promete para ele
essa terra que ele consegue ver e para a sua descendência. Promete também aumentar a sua descendência de maneira que não se poderá contar, e dá ordem para Abrão percorrer a terra que Deus o havia mostrado. Abrão muda suas tendas para o carvalhal de Mamre, junto a Hebrom, e edificou um altar ao Senhor. Capítulo 14. Angrafel, Arioque, Kedorlaomer e Tidal, reis de Sinar, Elazar, de Elão e de Goim, fizeram guerra contra Bera, Birsa, Sinabe, Semeber, reis de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e ao rei de Belá, que se ajuntaram no vale de Sidim. Haviam servido a Kedorlaomer por 12 anos, e no 13º ano se rebelaram. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que estavam com ele feriram aos Refaíns, aos Zuzins e aos Emins, em Asterote e Carnaim, em Ram e em Savé, Kiriataim. Feriram também aos Oreus no Monte Seir, até El Parã. Voltando, feriram os amalequitas em Mispate, que é Cádiz, e aos amorreus em Hazazon Tamar. Então os 4 reis de Sodoma, Gomorra, Zeboim e Belá deram grito de guerra contra os 5 primeiros reis que haviam ferido todos os povos já citados. 4 reis contra 5 reis. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram e caíram em poços de betume. Betume era um tipo de resina mineral que formava um tipo de argamassa usado para revestimentos e vedações em construções e outros objetos, como na Arca de Noé e na Arca de Juncos, onde Joquebede colocou Moisés. O restante dos reis fugiram para um monte. Os reis vitoriosos tomaram todos os bens e mantimentos de Sodoma, de Gomorra e os bens também de Ló, levando também Ló junto com eles, e se foram. Um homem que conseguiu escapar foi até Abrão, o hebreu, e contou a ele o que havia acontecido. Saiu então Abrão com todos os seus criados, 318, e perseguiu os 5 reis até Dan. Dividindo-se eles, feriram e perseguiram os reis até Obá, próximo de Damasco, e recuperou todos os bens, as mulheres e o povo que os reis haviam despojado, e também a Ló. E aqui eu cometi um equívoco, não são 5 reis, e são 4. Os 4 primeiros reis que haviam derrotado os 5 outros reis. Agora Abrão e seus servos, os 318, feriram esses 4 reis e os perseguiram, e recuperou todos os bens, as mulheres e o povo que os reis haviam despojado, e também recuperou a Ló. O rei de Sodoma sai ao encontro de Abrão. Melquisedeque, rei de Salém, vem ao encontro de Abrão. Trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou a Abrão. O rei de Sodoma, o rei Melquisedeque, Abrão, os aliados de Abrão, Mamre, Escol e Aner, e os 300 servos de Abrão, eram as pessoas que estavam reunidas nesse episódio, se é que nenhum dos 318 de Abrão tivesse perecido na batalha. O encontro se dá em Savé, ou Vale do Rei. O episódio são 5 reis, os 4 que venceram outros 4 reis com seus homens, e os 4 com seus homens. Abrão, que não era rei, com pouca gente, acaba sendo o grande vencedor final. A vitória se deu de forma milagrosa, conforme reconheceu Melquisedeque. O Deus Altíssimo entregou os inimigos nas mãos de Abrão. Abrão não quis ficar com nenhum despojo que era de Sodoma. Melquisedeque, como rei, ofereceu uma espécie de banquete a Abrão e seus convidados, com pão e vinho,
que prefigura a morte de Cristo, descendente de Abrão. Melquisedeque, como sacerdote, abençoa a Abrão e recebe dele o dízimo. Melquisedeque é uma figura de Cristo Jesus. O sacerdócio do nosso Senhor é um sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o Salmo de número 110 e verso 4. Um comentário também interessante é que os nomes dos reis e seus respectivos reinos ou terras que são citados aqui no capítulo 14 de Gênesis e no restante, nos demais livros da Bíblia, são importantíssimos, pois eles nos ajudam por diversas vezes a situar a narrativa bíblica na linha do tempo do calendário histórico da humanidade, validando também a veracidade histórica dos relatos bíblicos. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.